Olá pessoal, então hoje nós vamos dar início às nossas formações sobre a teologia do corpo, mergulhando então nisso. O que é a teologia do corpo de São João Paulo II? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Então hoje eu vou tomar aqui alguns trechos, desses livros que eu te apresentei no último vídeo, que muda algumas coisinhas só por causa de edições diferentes, mas são poucas coisas, tá bem? Então aqui na página 19 desse livro, de uma edição mais antiga, diz assim: Deus modelou o homem com as próprias mãos e imprimiu na carne modelada sua própria forma, de modo que até o que fosse visível tivesse a forma divina. Isso está no nosso Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo número 704. Então olha que forte isso! E é exatamente em cima dessa ideia que São João Paulo II se debruça na teologia do corpo. Até aquilo que fosse invisível e divino, Deus quis imprimir na nossa imagem carnal. Deus quis fazer de nós sua imagem e semelhança. Também nesse ponto, e é isso que diz aqui, olha. Deus modelou o homem com as próprias mãos e imprimiu na carne modelada sua própria forma, de modo que até o que fosse visível tivesse a forma divina. Então isso que você vê aqui, isso que você vê aí seu, deve transmitir o que é divino. E é nisso que nós vamos mergulhar na teologia do corpo. E é por isso que São João Paulo II mergulha e faz um estudo tão profundo, um estudo tão denso e um estudo tão longo sobre a teologia do corpo. Porque o que nós vemos hoje, muito pelo contrário, são pessoas que não entendem e que não querem e que não veem o divino em si mesmo. E que não querem transmitir o divino de si. E que talvez nem fazem ideia que tem ou que precisam transmitir isso. Então isso é muito sério. Então São João Paulo II vem nos resgatar, vem nos alertar diante disso. Então nós vamos entrar mais um pouquinho. Teologia do corpo é o título que o Papa João Paulo II deu ao primeiro grande projeto de ensino de seu pontificado, em 129 pequenas palestras pronunciadas entre setembro de 1979 e novembro de 1984. Ofereceu à Igreja e ao mundo uma valiosa reflexão bíblica sobre o sentido da corporeidade humana, em especial sobre a sexualidade e o desejo erótico. Então, quando São João Paulo II ele é eleito Papa, esse é o primeiro grande serviço, vamos colocar assim, o primeiro grande ensino que São João Paulo II se dedica, nas catequeses toda quarta-feira que São João Paulo II dava, ali no Vaticano, era essas catequeses. São João Paulo se dedicou primeiramente a isso. Preciso lembrar o meu povo para que é que ele foi feito, por que é que ele foi feito, qual era o plano original de Deus. Então agora a gente toma esse outro livro aqui, de uma edição mais atual, que nas audiências de quarta-feira, quando Karol Wojtyła, o cardeal arcebispo de Cracóvia, veio a Roma em agosto de 1978
para ajudar a eleger um novo Papa, ele trouxe consigo um longo manuscrito de um livro que estava forjado em meio a orações por cerca de 4 anos. Essas catequeses que São João Paulo II foi dando ao longo de todos esses anos, de setembro, tanto tempo, que formou este livro maravilhoso que, depois de tantos anos, a Igreja intitulou então de Teologia do Corpo, já era um estudo, já era fruto de oração de Karol Wojtyla de muitos anos, como diz aqui nesse livro, de cerca de 4 anos. Estava quase completo e ele desejava trabalhar nele, quando possível, durante o conclave. A página 1 trazia o título incomum de Teologia do Corpo. As centenas de páginas que se seguiam continham talvez a mais profunda e contundente reflexão bíblica sobre o significado da nossa criação e redenção, como homem e mulher, até então articulada. Profundos insights místicos de um santo moderno que tinham o poder de mudar o mundo, isto é, se aqueles insights tivessem a oportunidade de alcançar o mundo. Eis que então, estas meditações de São João Paulo II, esses mergulhos de São João Paulo II sobre a criação do homem e da mulher chegam até nós. Então, aqui que Christopher West está nos informando que antes de São João Paulo II ser eleito Papa, ele já mergulhava nisso. São João Paulo tinha esses escritos e ele intitulava com esse nome aqui, Homem e Mulher o Criou. E ele tinha o desejo de publicar esse livro com esse título, Homem e Mulher o Criou. Só que nesse meio tempo, como cardeal, foi ele lá para Roma para eleger um novo Papa e acabou que ele foi eleito o novo Papa. Então, como São João Paulo II já havia essa, na época ainda não São João Paulo II, então, como Karol Wojtyla já havia a grande necessidade da humanidade de compreender a sua origem, de voltar ao primeiro amor, de entender isso. Então, é o seu primeiro trabalho como pontífice de Roma. Então, nas suas audiências de quarta-feira, ele retoma esses escritos desse livro que ele desejava então publicar e transforma isso nas suas catequeses de quarta-feira. Eu quero trazer para vocês aqui também uma observação que o biógrafo George Hegel trouxe sobre essa teologia do corpo apresentada por São João Paulo II, essas catequeses de São João Paulo II, e o que é que esse biógrafo falou sobre elas. Olha só o que ele diz. Não foi antes de 1999, por exemplo, que o biógrafo papal George Hegel descreveu a teologia do corpo para uma rede mais ampla de leitores como uma das mais audaciosas reconfigurações da teologia católica dos séculos e uma espécie de bomba-relógio teológica preparada para explodir com consequências dramáticas, talvez no século XXI. Embora a visão do Papa sobre o corpo e o amor sexual tenha apenas começado a moldar a teologia, a pregação e a educação religiosa da Igreja, Hegel predisse que, quando isso acontecesse, iria obrigar a um desenvolvimento dramático do pensamento sobre virtualmente todos os principais temas do credo. Então, olha só que forte isso. Esse biógrafo papal coloca a teologia como uma bomba-relógio, como algo que vai explodir, como algo que vai transformar uma visão até mesmo dos principais temas do credo. E a gente não vai entrar nesse tema agora, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E na próxima semana a gente vai entender isso, Deus, sexo e sentido da vida, que são, no caso, esses principais temas que a teologia do corpo toca e que estão também envolvidos, relacionados à nossa fé, e que esse biógrafo toca e que São João Paulo II toca e que realmente explodem diante de nós
como essa bomba relógio porque precisam ser tocados. E pensemos bem, se em 1979, diante do ano 70, a revolução sexual, aquilo tudo que estava acontecendo, São João Paulo II já via como uma grande necessidade tocar nesse assunto, Deus, sexo, o sentido da vida, o sentido da pessoa humana, a valorização, a ressignificação disso, quanto mais hoje nós precisamos entender melhor tudo isso, não é verdade? Então fica essa dica, você que está já acompanhando esse segundo vídeo dessa nova série, indique esses vídeos, indique essa série para os seus amigos, para as pessoas que te acompanham, para as pessoas que estão perto de você, para que a gente possa estar junto e para que a gente se aprofunde junto também nessa teologia do corpo de São João Paulo II, que naquela época era tão necessária e hoje com certeza se faz ainda mais necessária. Essa bomba relógio que explode aqui em pleno século XXI e que hoje também, quantas explosões estão acontecendo aí nesse sentido, Deus, sexo e sentido da vida. Precisamos dar novo significado para muita coisa. Deus abençoe muito você e até a próxima quinta-feira.